Oi gente, tudo bem? Olha, bem-vindos a mais um vídeo do canal BH Concert Productions. O BH é a minha empresa, eu sou o Bill Hagen e hoje a gente está fazendo a entrevista em português porque a minha convidada, ela é brasileira assim como eu. E a gente se conhece já há 18 anos. A gente já se conhece há 18 anos e foi muito legal porque ela já está aqui há bastante tempo, aqui em Nova York, eu já estou aqui há quase 10 anos também. E a gente sempre tenta marcar uma coisa, mas, ou seja, como a vida é muito corrida para todo mundo, a gente sabe que ninguém mais tem tempo de fazer quase nada, a gente só trabalha e a gente tenta melhorar. Ainda mais vindo para Nova York, porque Nova York você tem que trabalhar mesmo para conseguir as coisas. A gente nunca conseguiu se encontrar. E hoje a gente conseguiu achar um espacinho na nossa agenda que, ó, deu certo, vamos. E hoje eu tô aqui com a Miriam Spritzer. Tudo bem, Miriam? Nossa, coisa boa te ver. Ai, que bom. Não, a gente finalmente conseguiu se ver, mas eu só quero deixar claro pro nosso público aqui que a gente, apesar de não se encontrar, a gente sempre manteve contato. Sim. Graças a Deus a internet, né? Porque hoje em dia a gente consegue mandar uma mensagenzinha e onde quer que ela esteja no mundo, ela vai responder e eu recebo e tá tudo ótimo. E a gente se fala em todas as redes sociais, mas essa é a primeira vez que a gente está conseguindo se ver. Pois é, né? Não. E graças a Deus a gente não mudou tanto, a gente estava até falando quando eu cheguei aqui, a gente não mudou tanto que a gente consegue se reconhecer ainda, porque a gente se conheceu, eu vou falar a minha idade, você não precisa falar a sua idade não, se você não quiser. Mas eu falo a minha idade porque não tem problema. Eu tinha 31 anos, não, 31, tô viajando. Eu tinha 23 anos de idade, eu estava no meu primeiro ano do meu bacharelado em canto no Brasil e eu conheci a Miriam, a primeira vez que eu conheci a Miriam, a gente estava fazendo uma audição para o musical Fantasma da Ópera em São Paulo daquela época. Exatamente. E aí eu conheci ela, e a gente, sabe aquela coisa de audição, tá todo mundo nervoso, todo mundo tenso, e a gente acaba fazendo amizade, a gente foi no restaurante, eu lembro que a gente foi no restaurante, e a gente começou a conversar, e aí eu perdi um pouco o contato com ela, mas eu soube, por causa da social media, que ela estava em Nova York também. Aí eu resolvi estabelecer esse contato e a gente está conversando. Hoje, aqui para vocês a gente vai falar muito sobre teatro musical, a gente vai falar sobre a carreira da Miriam, o que ela está fazendo, quais são os projetos que ela está investindo. Conta pra gente quem você é e o que você faz hoje. Bom, primeiro, né, eu sou a Miriam, prazer. Eu sou formada em administração de empresas, depois eu fui para a área de jornalismo e paralelamente à administração de empresas com ênfase em marketing, eu sempre trabalhei na parte de performing arts, que é o que a gente fala no Brasil, não necessariamente artes cênicas, porque performing arts não é apenas o teatro, né? É também a dança, é também o canto, é qualquer coisa que acontece num palco, né? Numa performance. Então eu fui bailarina durante muitos anos, depois eu fui pro canto, depois que eu fui pro teatro, e aí eu sempre tentei essa área aí de teatro musical, que é o grande amor da minha vida, a minha grande paixão. Também tentei coisas de cinema, de TV, fiz algumas coisinhas aqui e ali. E quando eu vim para Nova York em 2010, já foram muitas idas e vindas, né, para Nova York. Eu vim para fazer uma pós da minha área de administração de empresas e que, enfim, fazia sentido para eu conseguir me integrar aqui no mercado e tal. E aí, um ano depois, durante essa pós, eu fui selecionada para ser uma correspondente internacional de Nova York para um canal de TV no Rio Grande do Sul. Qual o nome do canal? TV Com, que é parte do grupo RBS. Ah, sim. E eu não sabia nada de jornalismo na época, eu sabia me comunicar com uma câmera, porque afinal de contas eu tinha todo um treinamento de atriz, mas eu não sabia exatamente o que se fazia no sentido de jornalismo. Então, como no Brasil tu pode ser apresentador sem ser jornalista, eu entrei mais ou menos nessa categoria, que inclusive, né, o DRT como de artista e tal. Então, a mesma função. E aí, com o passar do tempo, quando eu digo passar do tempo, nos primeiros 3 meses, eu me dei conta que ia ser importante eu ter uma formação em jornalismo, porque daqui a pouco ia vir um furacão, que nós tivemos aqui, já enquanto eu estava aqui, literalmente, e eu não ia saber cobrir, eu ia vir umas eleições, eu não ia saber fazer. Então eu achei importante, por questões éticas, por questões de educação, enfim, estudar isso. Aí eu voltei para a NYU, que foi onde eu fiz aquela primeira pós,
para fazer então uma formação em jornalismo. E essa formação eu já fiz bem devagar. Então, o que aconteceu? Eu acabei focando totalmente nessa área de jornalismo. E qual era a área dentro do jornalismo que tinha mais a ver com o meu background? Era realmente essa área de jornalismo, de cultura e de entretenimento. E aí eu fui fazer isso e acabei me tornando uma das repórteres do Brasil que entrevista celebridade, que cobre lançamento de filme, lançamento de peça, enfim, museus, exposições. Mas o pessoal realmente conhece mais o meu trabalho entrevistando celebridades, então acho que é o que eu fiquei conhecida como, mas na verdade começou muito antes disso. Ai, olha, isso, assim, a gente estava conversando antes da entrevista que isso parece tão legal, e é legal, porque assim, você está promovendo a cultura e você está conversando com pessoas que são celebridades, que todo mundo conhece, e é muito legal, nem todo mundo tem essa oportunidade. E a gente estava falando que, assim, parece um glamour e tal, mas a gente não vê o behind the scenes que ela estava contando um pouco pra gente. Eu quero fazer duas perguntas baseado nessa coisa de você entrevistar celebridades. Você não precisa citar o nome da celebridade, mas tem alguma celebridade que você não foi com a cara? Eu geralmente não tenho que ir nem não ir com a cara de ninguém. Isso é um detalhe importante. Meu papel ali é realmente, se nós estamos promovendo o lançamento de um filme, é tirar o melhor conteúdo possível daquele lançamento de filme. Sim. Então, já aconteceu de celebridades não serem simpáticas ou não estarem afim de dar uma entrevista, porque todo mundo tem seu dia bom e seu dia ruim. Sim. Né? E todo mundo também tem a sua personalidade. Então, por exemplo, o Robert De Niro, a essa altura da vida dele, não tem saco de dar entrevista. O cara tá com seus 80 anos, gente, ele passou desde os 20 e poucos anos dele fazendo muita entrevista. Ele hoje não precisa mais da imprensa, digamos, tanto como ele precisava no início da carreira dele. Então ele não tem muito saco, assim, de dar uma entrevista. Mas muitas vezes, quando tu para conversar com ele é super simpático, ele é super aberto. Mas tem dias que ele não tá a fim de dar entrevista, ele passa e te dá um sim, não, talvez. Entendeu? Quer dizer que ele é uma pessoa ruim? Não quer dizer nada. Ele é uma pessoa legal, eu já conversei com ele em festas, em eventos, ele é super gente boa. Mas no sentido de dar entrevista, às vezes ele não tá afim. Então por isso que eu falo, não existe essa coisa de eu não me dar bem ou me dar bem com uma celebridade. Não é nem meu papel dar bem, nem não dar. É fazer uma boa pergunta, ser educada, ser cordial, né? Se você é simpático, acho que ajuda. Assim como eles também estão ali no espaço de trabalho, que eles sabem que eles estão sendo filmados. Então, eles também vão ser educados, cordiais. Sim. E muitas vezes simpáticos, se eles quiserem. Tem uns que são mais simpáticos que os outros, tem uns que tu te dá melhor do que outros. Isso é normal. E eu até diria que isso é normal em qualquer ambiente de trabalho. Né? Assim, agora que tu está fazendo as entrevistas, tu pode ver, tem gente que às vezes a entrevista flui super bem, e tem vezes que tu acha que vai ser uma entrevista incrível e fica assim, sim, não, talvez, não lembro, tipo tal coisa. E acontece, né? E assim, eu acho que é até desafiador quando isso acontece, porque hoje eu já estou fazendo isso há 11 anos. Uau. Então, quando acontece, eu sei que eu tenho que melhorar minha pergunta. E já aconteceu de eu começar uma entrevista, não era com ninguém famoso até, essa entrevista foi publicada, e a entrevista começou com um ator, assim, uma pose assim de diva, não querendo dar entrevista, se colocando como famoso. E eu olhei para aquela situação e pensei, eu tenho que ganhar esse ator em uma pergunta. Porque se eu não ganho ele em uma pergunta, essa entrevista, os 10 minutos que eu tenho com ele, vai ser uma tortura. E aí eu tive que achar uma boa pergunta para quebrar o gelo e ganhar a simpatia dele. Qual foi a pergunta? Bom, eu vou ter que te explicar o contexto. Era o ator que estava interpretando o Raul no Fantasma, na comemoração de 25 anos do Fantasma da Ópera. E aí eu quebrei a pose dele de diva, né, no caso, de Bam Bam Bam, falando como é que é ser o príncipe encantado do musical mais popular da história. A partir dali ele parou, eu dei pra ele a posição de estrela que ele queria ter. E foi ótimo, e no final nós fizemos uma super entrevista, acabamos amigos, até hoje eu vejo esse ator pelos teatros, a gente se dá oi e tal. Então assim, não é uma manipulação de informação, não. É achar uma forma de, eu tenho que mostrar pra ele que eu tô ali pra ajudar ele, e a partir dali a entrevista vai ser melhor. Ai gente, olha que resposta boa! Isso não é uma resposta perfeita pra
A gente está falando de entrevista, mas eu penso muito a respeito de pessoa que está com entrevista de emprego. Essa coisa assim, é mais ou menos, é quase como uma transação social, tipo assim, porque ela tá trabalhando, ela não tá lá com uma amiga dele, vamos tomar um café, não, é trabalho, tanto que ela falou, cara, eu tenho 10 minutos com ele. 10 minutos pra mim é pouquíssimo tempo. Mas 10 minutos é muito tempo de entrevista. Sim. Isso é uma coisa e é quando a gente tem 10, 15 minutos, é muito tempo. Se uma entrevista tá indo bem, a sensação é que é pouco tempo. Se tá indo mal, aqueles 10 minutos não passam. Na experiência de um entrevistador, você vai ter entrevistas ruins. E vai ter entrevistas que não saem, que parece que o tempo não passa e tu fica lá suando e o negócio não anda. Mas eu acho assim, tu falou da entrevista de emprego e eu lembro muito das audições de teatro musical. E tinha um pouco disso. A gente às vezes vai na defensiva achando que eles estão ali para me sacanear e não, eles estão loucos para te contratar, eles querem que tu seja a pessoa que eles escolhem. E essa é a mesma coisa da entrevista de emprego. A entrevista de emprego, eles querem mais acertar na primeira pessoa o candidato. Então, o nosso papel está ali disponível para dar a informação que a pessoa quer, né? No meu caso, como entrevistadora de cultura, de entretenimento, enfim, né? Eu sou o meio de campo entre o público e aquela pessoa, aquela história. O meu papel nessa brincadeira é literalmente traduzir o que o público gostaria de saber sobre aquilo, qual é a curiosidade natural do público, ou qual é uma curiosidade específica que o público nem sabe que tem, mas poderia ser interessante. Então, assim, é realmente fazer essa tradução entre o que pode ser interessante para o público geral, ao mesmo tempo que ainda pode ser divertido e entertaining, né? Tipo, que seja interessante para a pessoa que está respondendo aquelas perguntas fazer. Ai, gente, que delícia, tô aprendendo tanto. Porque, assim, eu até fico intimidado, porque ela é profissional disso. Eu não sou profissional, eu sou, assim, na minha humilde expressão artística. É instinto. É mesmo? Eu acho que tem muito instinto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou da pergunta que você fez que meio que quebrou o status de diva do seu entrevistado. Me diz uma coisa, você acha que você teve essa sacação dessa pergunta porque foi instinto ou foi anos de estudo, foi uma combinação dos aquilo dois? foi total instinto, inclusive porque era no meu segundo ano de carreira, o meu primeiro ano de carreira, foi os 25 anos do Fantasma. O Fantasma hoje está com 35, 36, então foi bem no início. E foi uma época que talvez eu estava até mais atenta e me preocupava mais se a entrevista saía ruim. Eu acho que hoje eu já teria tirado muito mais de letra, assim, eu já teria, ótimo. né? Ai, gente, tão legal. Então, e deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente está falando de entrevista e a gente tá falando de teatro musical também, e como eu contei para vocês, a gente tem uma história toda com teatro musical, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você faz as entrevistas, você prefere, na sua preferência pessoal, você prefere entrevistar em português ou em inglês? E se não houver preferência, quais são as diferenças que você vê quando você está entrevistando pessoas que falam português e quando você está entrevistando pessoas que falam inglês? Existe alguma diferença no espírito da entrevista ou no timing ou alguma coisa ou não? Por curiosidade mesmo. Eu acho que tem mais a ver com o entrevistado do que com o idioma. Eu sou fluente em inglês, né? Eu não sou fluente em espanhol, mas eu já entrevistei muita gente em espanhol. Como você fez? Não, é que eu falo espanhol, eu me viro bem. Tá. Mas assim, por exemplo, o Pedro Almodóvar, que eu já entrevistei algumas vezes, não gosta de falar inglês, ele não se sente seguro. Então é melhor que eu me sinta insegura e fale em espanhol do que deixe ele acuado, entendeu? A entrevista vai ser muito mais natural se ele está confortável. Então, por exemplo, eu acho diferença entre eu entrevistar brasileiros e não brasileiros, ou brasileiros e americanos, porque eu acho que os latinos, eles entram todos nessa categoria dos brasileiros. Sim. É mais informal, é mais divertido, tem mais brincadeira, né? Tipo, muitas vezes eu fico amiga dos meus entrevistados brasileiros ou dos latinos. Tem mais um jogo que eu me divirto mais, mas não quer dizer que eu não tenha, por exemplo, recentemente entrevistei o Ashton Kutcher, que passou grande parte da entrevista me sacaneando de brincadeira, assim, tipo, porque ele viu que eu entrava na brincadeira e a gente passou a entrevista inteira se sacaneando e foi ótimo, entendeu? Então, assim, foi uma das entrevistas mais divertidas. Aí tem um pouco disso, assim, eu acho que depende muito mais do entrevistado
e também, assim, da gente estar confortável com aquele entrevistado. Quanto mais confortável eu tô, melhor essa entrevista. E, assim, tem entrevistas que é assim como a gente se encontra e tem essa conversa cara a cara. Tem entrevistas de tapete vermelho, que são mais rápidas, aí tu tem que estar... O teu ritmo tem que ser outro. Sim. E tem que entender também que todo mundo num tapete vermelho, ou todo mundo num junket, já perguntou muitas das coisas que você precisa ou talvez queira perguntar. Então, como é que tu sai desse lugar comum? Porque o ator, o diretor, enfim, o entrevistado, ele tá a fim de te responder e tá a fim de te responder algo diferente. Então, como é que a gente pode fazer isso para ser divertido para ele, mas também ser a informação que o público precisa? Então, esse, na verdade, é o grande desafio. Então, é como se fosse um balance. Desculpa, às vezes eu fico gaguejando porque vem as palavras em inglês e eu fico traduzindo. Eu sei que muita gente no Brasil não gosta disso e acha que a gente está tirando onda porque a gente fala inglês. Não é, eu juro que não é. A gente começa a perder o português e começa, tipo assim, eu estava uma vez no ar na TV e esqueci o nome da palavra pulso. E eu queria dizer que quando o pessoal trabalha em banco aqui, eles têm que andar até o pulso, tem que estar tapado, que tem coisas culturais de trabalho aqui que, enfim, né? Sim. Tem uma formalidade. Não lembrava qual era pulso. Aí eu pensei, não posso falar pulso, qual é a coisa mais próxima de pulso? Pensei, tornozelo. Também não lembrava de tornozelo. Eu falei calcanhar. No ar, na televisão. Então, assim, também paciência. Eu já solto palavra em inglês no meio, às vezes eu solto em espanhol, porque às vezes realmente não tem a palavra. Tipo, entertaining. Como é que tu traduz entertaining pra português? Porque não é a mesma coisa que divertido. Não, porque não é divertido, é entertaining, é entreter, né? Vem do verbo de entreter. Então, não é divertido, porque não necessariamente tem que ser algo fun, não necessariamente algo divertido, mas ele tem que ser engajador, curioso, enfim, tem que ser algo que faça você estar interessado naquilo. Então, interessante, talvez não seja a melhor palavra. Exatamente. Então, o que eu tô falando é o equilíbrio entre você deixar o entrevistado confortável, perguntar coisas que o entrevistado se sinta à vontade em responder e se interesse em responder, que não sejam perguntas que todo mundo já fez e tudo, e ao mesmo tempo tem que ser uma coisa que o público quer saber, ou o público tem alguma certa curiosidade. Não é necessariamente ficar perguntando umas tecnicalidades que às vezes o público não vai entender. Exatamente, tem muita gente que entra no detalhe técnico. E às vezes a gente tem interesse do detalhe técnico. Por exemplo, nós entendemos muito de música. Se te joga um Andrew Lloyd Webber aqui na nossa frente, a gente quer saber o detalhe do porquê que ele usou aquela frase musical naquele momento da partitura e como é que ele transformou aquilo em primadona, sabe? Nós temos essa curiosidade, é natural. Mas infelizmente, o seu João, que está assistindo na TV uma entrevista com o Andrew Lloyd Webber, talvez não tenha essa curiosidade, ele talvez queira só entender por que tu quis fazer o fantasma de todas as histórias que tu podia fazer. Então tem um pouco disso. Quando eu tenho mais tempo, eu entro nesse lado mais técnico. Mas às vezes eu não tenho, ou às vezes assim, eu estou entrevistando um coreógrafo, que eu sei que essa entrevista não vai necessariamente ao ar na TV os 10 minutos dela, mas ela vai ao ar 3 minutos, e 7 minutos eu tenho ali para falar de coisas técnicas que bailarinas no mundo inteiro e bailarinos no mundo inteiro vão agradecer. Bom, hoje em dia a gente tem YouTube, hoje em dia a gente tem redes sociais, hoje em dia a gente tem muito mais lugar para colocar aquilo. Ou até tem veículos que são específicos disso. Então a gente consegue pegar um pouco desse conteúdo para essas coisas específicas que são nichadas. Né? Então, assim, muitas vezes eu cubro coisas que não vão para veículos grandes, vão para veículos pequenos, nichados, que é para aquilo. Então eu posso falar com um roteirista, porque eu estou fazendo algo para um site de cinema, para uma revista de cinema, para um canal de TV que só fala de cinema, e entrar no detalhe, por que tu usou aquela vírgula e aquela pausa para fazer tal cena. E os roteiristas que estão assistindo querem saber, os cinéfilos que estão assistindo querem saber. Então, às vezes a gente tem que entender qual é o público daquele produto. Quando é um canal de TV aberta, essa informação tem que ser um pouco mais genérica. Não que a gente não tenha interesse, mas é que não cabe ali num público de, sei lá, 5 milhões de pessoas, uma informação sobre como é que o coreógrafo chegou à conclusão que na família Addams ele tinha que fazer 2 cliques assim, 2 estalos.
por que que ele fez aquilo. Talvez ele só quer entender qual é a grande dificuldade de ser um coreógrafo na Broadway, ou qual é o maior desafio de fazer uma coreografia para contar uma história. Não deixa de ser técnico, é só um pouquinho mais focado. Entendi. Ai, olha, eu posso falar sobre isso, que eu estou aprendendo tanta coisa, porque eu não sou entrevistador e eu não sou da área de jornalismo, assim, eu não trabalho com isso. E tendo você como profissional aqui é muito legal para mim, porque eu aprendo essa informação, essa backstage information, né, que a gente aprende, assim, é muito legal. Ainda falando sobre entrevista, mas fazendo um pouquinho um turn, para a gente falar sobre também Nova York, falar sobre a sua experiência com teatro musical. A última pergunta que eu tenho sobre entrevistas. Você tem uma entrevista que você achou assim, essa entrevista foi a melhor da minha vida? Você tem uma na sua cabeça? Eu tenho várias, é que assim, depende do projeto, né? Como eu te falei, tem vários tipos diferentes de entrevista. Eu fiz a capa da Marie Claire de 2020 com a Isabela Rossellini. E aí foram horas de entrevista, então eu estudei toda a vida dela durante 2, 3 semanas, preparei muito, cheguei e tive ali 2, 3 horas com ela, que a gente realmente falou sobre todos os aspectos da vida dela. Isso aí eu botei em raríssimos momentos, né? É quando tu vai fazer realmente uma matéria de capa, que vai ter lá 5, 8 páginas. Eu já tive entrevista com a Rebecca Ferguson, que é uma atriz que está bastante assim up and coming, que ela é muito boa. E foi uma entrevista divertidíssima, porque a gente tinha um amigo em comum, então logo de cara ela já sabia que era eu que ia entrevistar. Enfim, fiz um projeto com o Henrique Iglesias, que a gente trabalhou 3 dias, 2 dias juntos. Então também tem um pouco disso, quando tu tem mais tempo, às vezes, com esses atores ou com o teu entrevistado, é muito mais divertido. Tipo, eu tive uma entrevista com a Ingrid Guimarães, foi sensacional. Eu entrevistei ela durante 1 hora, que é um projeto que eu tenho com a revista L'Officiel, que eu faço uma longa entrevista com pessoas da área criativa, principalmente do cinema e TV do Brasil, para ter esse bate-papo, porque às vezes eu acho que o fã não tem esse acesso e é tão legal e as pessoas querem saber. Muito legal. Então, nesse projeto eu conheci muita gente legal, a Ingrid Guimarães, a Flávia Alessandra, o Otaviano Costa, a Fepa, a Fernanda Paes Leme, a Letícia Spiller, o Bruno... Agora esqueci o Bruno... Galeasso? Não, Bruno Galeasso eu até entrevistei para outra coisa. Bruno De Luca. Tá. Sim. O Bruno De Luca. Então, assim, teve muitas pessoas que eu entrevistei nesse modelo longo. A Dulce Maria, que é uma cantora mexicana, também foi uma das nossas entrevistadas. Então, assim, quando a gente tem esse tempo é muito mais legal, aí você tem tempo de criar uma relação mesmo com o entrevistado, poder perguntar uma coisinha mais específica ou outra. Eu, hoje em dia, assim, o que eu gosto é quando a entrevista não sai como planejado. Coisa que no início da minha carreira eu não gostava, porque eu tinha mais medo quando a coisa saía de controle. Hoje em dia não, hoje em dia eu adoro quando a coisa sai do normal. Sai do roteiro, né? Então, durante a pandemia eu fiz várias entrevistas com pessoas das áreas criativas e muitos atores da Broadway. Entre eles a Frances Ruffel, que é a Eponina original dos Miseráveis, que é o meu musical favorito. Então tu imagina que eu tô ouvindo essa mulher cantar desde os, sei lá, meus 15 anos de idade, e agora eu tenho a oportunidade de sentar com ela e perguntar, mas vem cá, como é que foi o ensaio pra isso? Ai, que Entendeu? legal. Como é que foi trabalhar com a Perry Lupon nesse projeto? Como é que foi estar ali com os compositores? O que cortaram? O que mudou? Então, tem muitas coisas aí. Eu já entrevistei o Steven Schwartz, eu já entrevistei o Alan Menken. Já entrevistei tanta gente que eu admirava muito, que é a Oprah. Que é Você já muito entrevistou a interessante, Oprah? Você tocou nela? Ela me deu um abraço. Qual é a energia? Todo mundo fala que Oprah é tudo de bom. É verdade? É isso aí. Ela é exatamente aquilo que a gente Ai, espera que que ela seja. legal, gente. Então tem isso, assim, quando tu chega a um ponto que bom que eu cheguei, já entrevistei Debbie Harry do Blondie, eu já entrevistei muita gente que eu queria muito conhecer. O Cobra, né, nosso artista plástico, entrevistei já muita gente, então é difícil escolher qual é a tua entrevista favorita. Cada uma delas tem uma história, cada uma delas tem o seu momento engraçado. Eu já tive entrevistado que me surpreendeu falando português. Uau, quem foi? O Matt Smith. Sabe que ele faz o Prince, eu esqueci o marido da Rainha Elizabeth. Prince Philip. Philip. O Prince Philip no The Crown.
Ele já fez várias coisas, eu entrevistei ele sobre um filme, e aí quando ele atende o telefone, ele vem e já fala português. Eu falei, Ai, não, que para. legal. Que legal. Olha, eu vou fazer uma coisa. Já toquei de tabela na Oprah, tá? Pronto. Depois eu te dou a jaquetinha que eu tava usando. Ah, delícia, delícia. Eu vou encostar no jaquetinha também. Bom, a gente falou, você falou da Isabela Rossellini, eu lembrei de uma coisa rápida, só pra te contar assim, em bate-papo. Eu já fiz 2 gigs de Natal, eu cantando assim, sabe, quarteto de Natal. Aqui nos Estados Unidos é muito forte essa coisa de ter pessoas cantando músicas de Natal. Quando chega a época do Natal, assim... sim, os Christmas Carols. Isso, Christmas Carols. Você vê na cidade inteira. E eu trabalhava para uma empresa que fazia esse tipo de evento. E ela já contratou a gente 2 vezes, em 2 anos. E aí a gente chega na sala da casa dela. Acho que ela mora... Acho que é o West Side, perto do... do Central Park. Ela dá de frente do Central Park. Eu não sei se ela mora ali ou se ela é amiga da família, eu não sei. Ela, mas, na assim, verdade, mora fora da cidade, né? Então ela é amiga. Mas ela foi a contratante que contratou a gente para que ela... O evento é dela. Eles fazem muito assim, tem muita festa que as pessoas fazem de Natal. Eu acho engraçado porque no Brasil, pelo menos na minha conotação, eu sou do Rio de Janeiro. Não sei se é assim no Rio Grande do Sul também, mas assim, Natal é muito família. Natal é um feriado muito... Eu não sei porque eu sou judia, então eu não comemoro Natal. Você nem comemora? Não. Bom, mas eu vou falar da minha... Olha, mas aqui nos Estados Unidos, Natal é um negócio. Sim. Então, assim, realmente tem muitas festas, é holiday parties, né? Sim. Então, o que acontece? Eu vejo que aqui nos Estados Unidos não é uma coisa tão família, é uma coisa mais assim, vamos juntar uns amigos e uma galera e vamos fazer uma celebração de Natal. Que não necessariamente é na véspera de Natal ou do dia de Natal. É do final do ano, Isso. É o Christmas Holiday. E foi numa dessas que a Rossellini, ela contratou a gente. Tudo bem. Ela tá esperando uma ligação. Não é que ela é mal educada, não é disso não, tá? Ela é super educada. Ela contratou a gente para cantar, e aí era um quarteto, eu e mais 3 pessoas cantando a capela durante 45 minutos na sala dela. Coisa boa. Não, ótimo. E ela é super normal, né? E ela é assim, super tipo, tranquila, super olhando assim, ela fazendo tranquila. assim, aí tinha, assim, existiam outras pessoas lá, famílias e tudo, era um evento, devia ter umas 20 pessoas. Nossa, que foi muito legal. E aí quando eu olhei, Isabela Rossellini, gente, eu vou cantar pra Isabela, eu nem sabia. Cheguei lá, Isabela Rossellini tá aqui, tá bom, vou cantar. Não, realeza royalty, né? Cinema royalty, ela realmente é. Agora, falando um pouquinho de teatro musical, porque assim, ai que bom, ela conhece um monte de celebridade, eu quero que você me apresente uma celebridade um dia que você estiver numa festa, que pode entrar outras pessoas, você fala, Guilherme, vem, me avisa que eu quero saber das celebridades. Mas falando um pouquinho do teatro musical e da diferença, isso é um ponto que eu gostaria de falar mais voltado para o nosso público, e você vai ter bastante insight sobre isso. Você já fez audições para musicais tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Fala um pouquinho pra gente qual é a diferença que você vê no processo de audição. Assim, lógico que ela vai falar da experiência dela, não quer dizer que todo mundo vai ter uma experiência igual, mas assim, só para saber do seu ponto de vista, qual é a diferença de fazer uma audição no Brasil para um musical e uma audição aqui? Eu acho que o processo é mais ou menos o mesmo, a diferença é que tem mais gente aqui. E também aqui é mais linha de produção. Quando eles falam você vai cantar em 16 compassos e deu. No Brasil a gente tem muito aquela coisa de ser bonzinho, né? Então assim, tu vai lá, tu canta uma música inteira, eles falam obrigada, eles perguntam da tua vida e da tua família e tal. E não necessariamente eles estão a fim de te contratar. Então, se um americano vai fazer audição no Brasil, ele vai achar que sempre consegue um emprego depois do teste, porque as pessoas são queridas e tal. Aqui, toda vez que tu faz teste, a princípio acha que não vai conseguir, porque só te agradece, thank you e tchau. E é normal, e é o open call, vai isso, aí no callback eles te chamam, aí tu vai fazer o teste e tal. Aqui é o seguinte, não é à toa que Inglaterra e Nova York são os grandes polos de teatro e que essas indústrias de teatro têm tanto dinheiro e rendem tanto dinheiro, porque elas são vistas de fato como indústrias. Então, você está indo lá para um emprego que pode ser que você esteja nesse perfil ou não, e vai ser tratado como uma seleção de emprego, não é
um evento social. Não, porque assim, a nossa indústria do Brasil é muito pequena. Então as pessoas se conhecem. Tanto é que a gente se conheceu numa audição, depois se viu em vários. E assim vai. Os nossos amigos são os mesmos e as pessoas todas da indústria são as mesmas, né? Mas é verdade. Então, e assim, nós éramos do musical, mas a gente também circulava na ópera, mas também tinha... Então todo mundo é mais ou menos o mesmo na cena de artes cênicas, de performing arts do Brasil. E aqui é muito grande, então esses tempos eu estava falando até com uma bailarina sobre isso, que ela não conseguia entender por que nas premiações de teatro não tinham mais categorias de dança. Eu expliquei para ela porque a dança aqui é tão grande que o mercado de dança ele é separado do mercado de teatro musical. Claro, gente, olha quantas companhias de dança tem aqui. Não, com certeza. Então você tem competição entre as companhias de dança, assim como você tem competição entre as peças de teatro, né? A competição não é, tem um espetáculo de dança off-Broadway, sim, ele vai competir com o Alvin Ailey, com o New York City Center, que tem a companhia de dança, com o New York City Ballet, com o ABT e tal, porque tem esse mercado de dança, né? Tem o Joyce, enfim, tal. Ao contrário da Broadway off-Broadway, aí vai ter categoria de musical e vai ter categoria de peça, né? Não tem categoria de espetáculo de dança, porque espetáculo de dança é outra coisa. Então a indústria aqui é tão grande que ela se separa. A nossa indústria é muito pequena, ela não chega a se separar tanto. Entendi. Então eu acho que no Brasil, por exemplo, quando me chamavam para fazer um teste, era eu e 20 outras do mesmo perfil. Aqui, quando me chamavam para fazer um teste, era eu e 500 outras do mesmo perfil. Então eu chegava lá, eram 500 pessoas, que nem eu, vestidas igual a mim, com o mesmo tipo de voz, com os mesmos jeitos e tal. E é o normal da indústria. Então eu acho também, a gente tende a romantizar, desculpa, mosquitinho. A gente tende a romantizar, às vezes, a coisa do teatro, não sei o que tal. E assim, eu estava tendo uma discussão exatamente com uma amiga sobre isso essa semana, que é a diferença entre ser famoso e ser um working actor. Aqui eles trabalham muito na escola de você tem que ser um working actor. A fama, ela é um detalhe. Né? Então assim, o que é ser um working actor? Ser um working actor é tu fazer comercial, é tu fazer uma peça B de vez em quando, mas é tu ser pago pelo teu trabalho e trabalhar sempre. O ser ator famoso, daqui a pouco você vai fazer um grande produto, vai ficar extremamente famoso sobre isso e não quer dizer que você vai ter um outro grande produto. Sim. Né? Então a gente já viu isso, tá aí o Steve Kazee, que ganhou o Tony do Once, e ficou uma personalidade tão difícil de trabalhar, isso é conhecido na indústria, que praticamente ele não trabalhou depois no teatro. Ele ia fazer Pretty Woman e saiu antes, foi demitido antes. Quem foi pegar o papel dele foi o Andy Karl, que assumiu o papel quase em cima da estreia, porque na época se dizia impossível trabalhar com Steve Kazee. Então, tem um pouco disso. A indústria de teatro aqui, ela é muito profissional. Então, é trabalho, é indústria, né? É linha de produção, tanto para fazer teste quanto para trabalhar. Tem expectativas que você, como um funcionário, como um empregado, vai fazer para aquela empresa. Vai assinar a hora de entrada, vai assinar a hora de saída. Sim. Se tem ensaio, tem que aparecer na hora. É tudo organizado. No Brasil, eu acho que é um pouco divertido, porque tem essa informalidade, ainda uma indústria relativamente nova, né? Eu gostava muito dessa função de a gente ser amigo das grandes estrelas e também ser amigo lá da pessoa que estava batalhando para conseguir que nem a gente, porque tava todo mundo na mesma. Era assim, a audição pro Rei Leão, íamos todos. A audição pro Miss Saigon, íamos todos. Ninguém tinha perfil, mas a gente ia. Claro. Entendeu? Porque era a audição do ano. Isso era muito legal. Eu acho que a gente viveu uma época de indústria de teatro musical do Brasil que a gente não teria, assim, hoje em dia já não é mais aquilo que era quando a gente começou há 20 anos atrás. Aquela audição do Fantasma da Ópera, todo mundo ficou amigo. Né? É verdade. Assim, a galera competindo pelos mesmos papéis saiu pra jantar junto depois, porque a gente tudo veio de fora, a gente descobria as audições por revista, Orkut, não sei o que, entendeu? Então, isso era muito legal. Aqui não, aqui tu tem a Backstage, que é uma revista que aí tu pode pagar, e aí tu já sabe da audição, aí o teu agente te manda, e a agência de casting já liga, porque já conhece. Então são coisas ainda muito mais estruturadas que, apesar de hoje o Brasil já ter avançado muito, ele ainda tá pra trás. Eu lembro que, assim, no Brasil eu fiz a Noviça Rebelde, a primeira vez que o Charles e o Cláudio compraram os direitos. Eu fiz, porque eles já fizeram há um tempo atrás, mas eu fiz a primeira que começou no Rio e depois foi para São Paulo.
Eu fiz essa. Com a Chiara. Com a Chiara Sass. E era engraçado porque, assim, eu vou falar uma coisa pra mim, por favor, não se ofenda, porque não tem nada a ver, Não, mas acho. eu não gosto muito de teatro musical. O meu gosto. Eu sei. Calma, nós já tivemos essa conversa. Não, assim, pra minha carreira, porque eu gosto de fazer Não, tu gosta teatro de musical. gosto de Eu música gosto de lírica. música coral, eu gosto de fazer as erudita. pessoas cantarem juntas, assim, fazer aquela harmonia. E eu gosto muito de música renascentista, música assim, bem a tua cara polifônica. mesmo, é. Adoro. É. Eu sou obsessed. Mas o que acontece? No Brasil, como o mercado é todo menor, e no Brasil, cara, você vai tentar fazer dinheiro com esse tipo de música, boa Não sorte. vai. Eu vou dizer não boa vai. sorte. Só isso. Porque é muito difícil. Aí, Best of luck. tanto que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei assim, nossa, aqui tem um mercado para Sim. você cantar e cantar essas E são músicas inúmeros antigas. corais que tem. Cada Sim. universidade tem grupos de coral, tem a capela, tem com orquestra, tem tudo, tem canto gregoriano, enfim, tem Sim. tantas opções, né? E eu entendo que, como o mercado é pequeno, e voltando à questão do teatro musical, eu fiz Noviça foi em 2008 e 2009. Uhum. O Noviça lá em São Paulo. E eu era uma das freiras, tá? Eu era uma das freiras, sim. E, ou seja, o meu personagem não era necessariamente um personagem, mas assim, eu fazia coro e fazia outras coisas de, por exemplo, tinha que ter gente na festa, no jantar, que chegava noviça e falava não sei o quê. Aí eu era um do convidado de jantar. Eu que fazia... Era corpo de ensemble. Corpo Isso, de eu era baile. um samba. Eu fazia o casamento e quem fazia a noviça era a Chiara Sass na época. E eu lembro que uma das coisas que eu não gostei do teatro musical é porque tem essa coisa assim de bater ponto. Isso que a gente falou, que aqui em Nova York e em Londres, como são mercados muito maiores, é uma coisa muito mais na cara. No Brasil a gente acha assim, ai, vou ter a minha melhor vida, vou ficar 6 meses nessa peça, vou todo dia cantar com os meus amigos, vai ser ótimo, e vão me aplaudir. E assim, eu entendo de onde vem esse pensamento, esse sentimento, porque eu tinha isso também. Mas quando eu fiz o Noviça Rebelde, a gente ficou em cartaz 9 meses no Rio, e depois foi para São Paulo. Eu não fui para São Paulo. E eles ficaram mais tantos meses em São Paulo. E só no Rio a gente fez 222 recitals. Mas porque é negócio, eles vendiam ingresso, o teatro lotava, era Exatamente. um produto. E isso aqui em Nova York nem é grande coisa, porque os grandes musicais aqui, eles é quase de terça a domingo. São 8 shows por semana. 8 shows. 8 shows por No semana Noviça com a o gente- teatro lotado. Isso, no Noviça a gente fazia 6. E assim, quando chegou no final da temporada, eu já sabia as linhas de todos os personagens. Aham. Eu já sabia as músicas, eu nem precisava pensar mais, porque é uma coisa que você faz todo dia. Mas é Isso- trabalho. Pois é, mas isso, essa coisa do trabalho sendo tão assim, todo dia, isso matou um pouco pra mim. E assim, falando, tem gente que é apaixonada, enfim. Não, e deve cansar. Não, assim, me cansou muito, eu não aguentava mais. E detalhe, porque eu era freira, eu não tinha essa barba, obviamente. Eu tinha que fazer 40 minutos de maquiagem. É. Então, tipo, eu tinha que chegar mais cedo que quase todo O mundo. fantasma faz 2 horas de maquiagem por performance. Pois né? é, Então, imagina. cara. Então, assim, falando agora, a gente tá falando de teatro musical e tudo isso, agora mudando o foco um pouquinho pra Nova York em si. Você já tá morando aqui há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. E você tá morando aqui, você pensa em voltar pro Brasil pra morar? Ou você prefere, assim, você gosta da sua vida aqui, você quer construir a sua vida... Você já construiu a sua vida aqui, obviamente, mas você quer continuar e long term? O que você... Qual é... Onde você fica nisso? Eu vou ser bem sincera, a gente conversa muito sobre isso, né? Como expatriado, que você fala aqui, expat. É sempre uma pergunta que vai se ter. Eu me lembro que no primeiro ano que eu estava aqui, eu conheci uma senhora que era espanhola, mas que estava aqui há uns 40 anos. E ela falou assim, essa dúvida tu vai sempre ter. E se tu volta, tu te questiona por que tu deveria ficar em Nova York. Então, eu acho que é o eterno dilema do expatriado. Porque hoje, se eu volto pro Brasil, eu não sou bem do Brasil mais. Eu não tenho... Eu perdi 12 anos de vida lá, que eu já não tenho os mesmos grupos de amigos, que eu já não tenho a minha presença no mercado de lá, né? Eu gosto muito de morar em Nova York, eu gosto muito de morar nos Estados Unidos, mas eu também sou uma pessoa adaptável. Se me jogarem agora pra morar, sei lá, na Espanha, eu vou achar um jeito de gostar de morar na Espanha. Legal. Se me jogarem pra morar na China, eu vou dar um jeito de ser feliz na China. Então eu tenho essa noção de que eu posso morar, já morei em vários lugares diferentes. Então eu tenho essa noção de que eu posso
sobreviver e ser feliz e fazer minha vida em qualquer lugar. Esse desafio eu já vivi e sei que dá pra fazer. Eu hoje não pretendo sair de Nova York. Agora eu não sei te dizer se a minha vida em 5 anos não vai ser diferente, se minha vida em 1 ano não vai ser diferente. A gente viu aí uma pandemia que a gente não esperava. A gente viu a decadência de uma cidade que era extremamente segura e limpa, para hoje não tá tão segura e não tá tão limpa. Né? Muitos lugares fecharam, muitas pessoas foram embora, né? A Broadway ficou 2 anos fechada. Então, no momento que Nova York está fechada, ela vale a pena? Essa foi uma das dúvidas que surgiu nos últimos 2 anos. E agora que a cidade está reaberta, para mim nem me ocorre a ideia de sair dela. Entendi. Mas, assim, é uma pergunta que eu acho que vai ser, sempre a pessoa que não é daqui vai se perguntar. E uma coisa que eu queria te perguntar, já que você já está há 12 anos aqui, o que você acha que mudou? Qual é a coisa que mais aparece na sua cabeça, assim, que mudou em Nova York? Lógico que a gente já falou sobre esses detalhes de não ser mais tão limpo, não ser mais tão seguro. Mas uma coisa mais, assim, que realmente mudou, que você vê, poxa, que pena que não é mais assim. O que na sua opinião seria isso, comparando a Nova York de 12 anos atrás para Nova York de agora? Para mim, a segurança é o grande, né, é a grande coisa. Eu acho também, assim, ó, o que acontece? Nova York é uma cidade transitória, muita gente vem e vai embora. Pouca gente está aqui, que nem a gente, fica 12 anos, 10 anos e tal. Então, eu acho que também, nos primeiros anos, eu estava sempre a cada 6 meses mudando de grupo de amigos. Até que eu cheguei à conclusão que eu precisava reconstruir raízes de verdade e tal. Então, pra mim, assim, o que eu acho que mudou, hoje eu tenho amigos que estão aqui, que nasceram, cresceram e vão ficar aqui para sempre, ou outros que vieram de fora, mas também estão aqui para investir. Sim. Eu acho que o que mais mudou para mim, na verdade, e que eu ainda não sei o que vai ser de Nova York no pós-pandemia, é quem é que vai ficar. E assim, considerando eu vim sozinha, mas eu construí uma vida aqui. E dessa vida que eu construí, quem é que continua? Quanto dessa vida que eu gosto tanto continua? Então, essa é uma pergunta. E também questões de carreira, questões de evolução de vida, né? Eu acho que, tipo, quando eu vim pra cá com os meus 20 e poucos anos, é diferente de eu estar hoje com os meus 30 e algo e realmente ver o que bom, onde é que eu quero minha carreira daqui a alguns anos, onde é que eu quero minha vida daqui a alguns anos, que estilo de vida que eu quero ter. Hoje essa vida me é muito conveniente, eu gosto muito de estar aqui, tipo, eu tenho acesso a todas as coisas culturais, eu tenho acesso a gente no mundo inteiro, as pessoas são interessantes em Nova York, assim, a cidade te desafia o tempo inteiro. Agora eu não sei se com 50 anos eu vou querer continuar sendo desafiada todo santo dia, entendeu? Porque é uma cidade realmente muito dura. Ela te desafia desde a forma que tu vai lavar a tua roupa no teu prédio, quando tu tem o luxo de ter uma lavanderia no teu prédio, né? Porque não é, um amigo meu falando que Nova York é a cidade, você tem que escolher a cidade que você vai passar perrengue, né? Porque a vida no dia a dia ela é perrengue. Então assim, Nova York tem muito benefício, mas também tem muito mais perrengue que outros lugares. A gente não tem carro, a gente vai no supermercado, tem que carregar tudo no corpo. É uma cidade que tem pouco espaço, tem muita gente para pouco espaço. Então, daqui a pouco, eu não sei se com 50 anos eu ainda vou querer ter esses desafios constantes para ter o benefício que é super grande. Né? O benefício é, eu estou a 3 quadras do Metropolitan Museum, se eu estou entediada, eu vou lá. Né? Ou eu tenho teatros do mundo inteiro que estão aqui, eu tenho espetáculos de dança, eu tenho acesso a uma vida cultural que nenhum outro lugar do mundo eu tenho. Mas aí a pergunta é, daqui a, sei lá, 15 anos, 20 anos, eu ainda vou querer estes benefícios a este valor, a este custo? Talvez não. Hoje eu ainda estou pagando esse preço. Entendi. Olha, eu achei tão importante isso que você falou, que você disse que você se adapta. Que você necessariamente se disser assim, olha, Miriam, vamos para a Espanha, vai ficar 2 anos na Espanha, você vai dar seu jeito e vai ser feliz, vai construir sua coisa. Eu acho isso invejável porque eu não tenho muito isso. Quando eu resolvi fazer esse major move, que é você mudar de um país para o outro, eu falei assim, eu só me interesso em Nova York justamente pelo que você falou, pela vida cultural e porque aqui, eu até fiz uma entrevista outra vez que um entrevistado falou assim, que Nova York é como se fosse um buraco negro que suga as pessoas do mundo inteiro. E aí eu falei assim, eu fui sugado pelo buraco de Nova York. Ou tu entra no ritmo da cidade ou ela vai te devorar. Sim. Isso é uma coisa também. Então a gente entrou no ritmo, tanto é que a gente está aqui há 10, 12 anos feliz da vida. Não, a gente... Mas não é uma cidade fácil. Agora, falando sobre essa coisa do ritmo que você falou assim, quando eu tiver 50 anos,
eu não sei se eu vou ainda querer isso, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Porque existe uma coisa que é meio cansativa, existe uma coisa que, tipo, é o tempo todo, tipo assim, porque o que acontece? Aqui tem muita competição. Aqui vem gente, no Brasil a gente... São os melhores do mundo. Pois é, no Brasil a gente compete com gente de Rio, São Paulo, Brasília, os grandes centros do Brasil. Né? A maioria das pessoas, obviamente, tem pessoas de outras cidades que vão fazer audições e tudo. Aqui nos Estados Unidos a gente compete com o mundo inteiro, porque tem gente da China, da Índia. Cara, China e Índia já foi. E são os maiores do mundo, né? A gente, quando tá lá, pega até do ponto de vista empresarial. Se tá numa multinacional no Brasil, seja em São Paulo, provavelmente é um dos melhores do Brasil. Aí você vem pra cá. E você está nessa mesma multinacional. Aí tem o seu colega que veio da Holanda, tem o seu colega que veio da Alemanha, tem o seu colega que veio da Inglaterra, tem o seu colega que veio da França, o seu colega que veio da África do Sul, o colega que veio da Argentina, enfim, tudo que é o colega que veio do Japão, China, etc. E aí você está competindo com os melhores do mundo. Sim. Porque literalmente essas pessoas foram selecionadas a dedo dentro das suas empresas, nos seus países, que provavelmente elas já eram as melhores dos seus países, para ser mandadas para cá, e do nada a tua competição mudou. Ela não é mais apenas com os teus peers, ela é com gente que vem de outros países, outras culturas, outras educações. E outras culturas também que às vezes estão na frente da cultura brasileira, em alguns aspectos, obviamente, que você, por exemplo, eu vejo muito pela educação, porque agora, hoje em dia, aqui em Nova York, eu dou aula de música em escola. Eu já estou dentro da cultura dos Estados Unidos, porque eu estou ensinando crianças americanas a cantar. Então, eu acho isso ótimo. Sim, elas com 5 anos estão lendo partitura. Cara, na minha turma de jardim da infância, eu que tenho 2 mestrados, tipo uma criança do jardim da infância nos Estados Unidos, uma criança pobre, porque eu trabalho em escola pública, então escola pública não se paga, né? Sim. E o que acontece? Uma criança dessa que é pobre nos Estados Unidos, ela tem acesso a um profissional como eu, que tem 2 mestrados em música, 2 graduações para dar aula para ela e para ensinar. E elas já sabem ler semínima, já sabe cantar, já afina. Cara, eu que sou profissional, eu não tive acesso a isso. Sim, mas pensa o seguinte, nós que fomos da indústria, né? Eu fui numa aula de dança, eu comecei a olhar os americanos, aula de teatro musical. E eu fui bailarina, né? Eu dancei muitos anos. Sim. Então não é difícil pra mim pegar uma dança, desculpa, e tal. Aí eu olhando aquilo, aí as tipo, era uma questão de fazer um gesto, uma coisa assim, nem lembro o que era. E elas já estavam interpretando, já estavam cantando junto. Sim, né? Essas crianças estão fazendo isso aqui desde os 5 anos de idade, quando eu só estava fazendo balé. Então, eu só estava fazendo uma das habilidades. Elas, com 5 anos de idade, já faziam a dança, o canto, o sapateado, a atuação, e tudo já brincando com a coisa lúdica de interpretar, de não sei o quê. Então, assim, a gente vê, o Gilmore Girls tinha muito disso, que tinha um showzinho no final do ano das escolinhas. E aí tinha aquelas crianças mega talentosas, mas essa é a verdade dos Estados Unidos. As crianças são incentivadas muito com cultura, com entretenimento, né? E claro, quer dizer que todas vão virar performers e vão... Não, mas é tipo... Tanto é que a gente fala, todo ator aqui sabe cantar e dançar. Sim. Inclusive, né, tu pode pegar a pessoa mais de filme de ação possível, Vin Diesel. Coloca ele pra cantar, ele talvez saiba ler uma partitura musical. Então, porque aqui tem que saber isso. E no Brasil é tão diferente porque... Assim, eu não sei como está agora, obviamente que já estou há 10 anos fora, mas na minha época, falando da minha experiência, eu comecei a tocar num piano, não é nem tocar, mas é encostar num piano, com 14 anos de idade. Isso, por exemplo, se eu fosse uma pessoa pobre nos Estados Unidos, obviamente não dá pra saber, mas assim, fazendo um paralelo... Mas a tua escola pública teria um piano que tu poderia fazer aula? E a escola pública teria um professor de música, porque eu trabalhava... Quando eu fiz intercâmbio, que eu estudei no colégio público numa cidade pobre da Califórnia, eu entrei na turma de coral e entrei na turma de banda. E eu não fiquei na turma de banda, tá? Por motivos óbvios. Os únicos instrumentos, eles colocaram uma lista, que instrumentos você quer tocar. Eu fui como a minha cabeça manda, piano, que eu já tinha alguma noção, guitarra, né, violão, guitar, que eu já tinha uma outra noção, e a terceira opção, violino, porque, né, claro. Já que eu vou aprender, vou fazer essa aula de graça, vamos fazer o violino. Óbvio, claro.
E aí o professor olhou ele assim, Miriam, vem cá, e o professor era muito bom. Look around, ele me apresenta. E aí tem o pessoal é porque era marching band. Então era ou instrumento de sopro ou percussão. Aí eu olhei, então vou mudar de aula, vou ficar só no coral, que foi o que eu fiz. Mas eu queria tocar os instrumentos de corda. E assim, imaginei lá. Mas a questão é, a escola te dava o teu instrumento e você podia treinar em casa. Então eu até fiquei com clarinete uma semana pra ver se a gente se relacionava, se a gente se ia rolar, se eu fui. Não rolou, então eu fui pra questão no coral. Olha, isso é muito importante, porque às vezes a gente... Assim, quando eu não tinha essa vivência de morar aqui, eu só ouvia falar do que as pessoas falavam, que os Estados Unidos é isso e aquilo. E quando agora, vindo aqui, vendo, inclusive participando do sistema educacional como eu estou fazendo, você vê que é exatamente isso. As pessoas, as crianças são estimuladas. Não quer dizer que as crianças daqui são mais talentosas, não é questão de talento, é questão de exposição àquele tipo de arte. Acesso. Agora, uma última pergunta, a gente já está chegando no final da entrevista, mas assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro, tá? Porque, eu falo pouco, né? Não, nós dois a gente fala bastante. Eu falo muito porque às vezes eu acho que as pessoas não estão entendendo, então tem que ficar explicando. É coisa de professor, entendeu? Porque você tem que falar sempre a mesma coisa 3, 4 vezes para todo mundo. Então eu faço isso na vida, mas it is what it is. A minha pergunta é o seguinte, para pessoal de casa ou as pessoas que estão vendo esse vídeo que não moram em Nova York ou não moram nos Estados Unidos, especialmente para brasileiros como nós. Qual seria, baseado na sua vivência, qual seria uma dica que você dá? Olha só, quando você vier para cá, considera isso e aquilo, porque é muito diferente, ou você tem que tomar cuidado, ou é uma coisa que você tem que olhar com carinho, se você quiser aumentar as suas chances de ser sucesso, de ter sucesso aqui nos Estados Unidos. O que você diria para as pessoas assim que estão lá e que nunca vieram, mas que querem vir, têm esse sonho, têm essa vontade? Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, primeiro, nós somos os estranhos no ninho, a gente que veio. Tá? Então, primeira coisa não venha pra cá querendo que Nova York seja Rio de Janeiro, não venha pra cá querendo que Nova York seja São Paulo, não venha pra cá querendo que Nova York seja Porto Alegre, não vai ser. Né? Então assim, Nova York faz frio no inverno. Sim, Nova York escurece às 4:30 da tarde no início do inverno e isso dura alguns meses. Sim, Nova York não tem grandes praias, então assim, quer praia, calor e verão, vai pra Flórida, vai pro sul da Califórnia, tem vários lugares que tem praias boas e tal. E enfim, Nova York é uma cidade muito dura. Você tá vindo pra cá, você é mais uma das pessoas que escolheu vir pra cá, então ninguém vai te receber como celebridade, não é, ai, brasileiro, que ótimo. Eles vão te receber e eles vão ser welcoming, eu acho, mas você tem que trabalhar pra isso. Então assim, eu acho que muita gente, quando se muda pra cá, e eu vejo esse comportamento, ou chega aqui e acha que vai ser celebridade, que todo mundo vai parar e achar que a pessoa é uma arara azul, e aí, né, temos que convidar, temos que incluir, nossa, que máximo. Não, você é mais uma brasileira que eles conhecem, você é mais uma pessoa, mais um estrangeiro que está aqui. E eu acho que assim, depende muito de você, os círculos de amizade que você vai ter, os tipos de programa que você vai fazer. É muito fácil se perder nessa cidade, no sentido de é muito fácil a gente perder o que a gente veio buscar e o que a gente quis tirar dela, né? Então assim, é uma cidade que, se você quer andar com o pessoal do teatro, você vai ter que descobrir onde é que o pessoal do teatro anda. Se você quer ir pra balada fazer festa, você tem que descobrir onde é que a galera da balada e faz festa anda e como que aquilo funciona. Se você quer andar com os acadêmicos, você vai ter que descobrir o que os acadêmicos fazem. Se você quer andar com os executivos, com a galera do mercado financeiro, eles fazem outras coisas. Então, também é se posicionar, é ir atrás, é ser proativo, né? É não ter vergonha, é entender que você vai sim ter que dar, às vezes, 3, 4 passos para trás na sua carreira, para mostrar para eles que você sabe fazer o que você diz que você sabe fazer. Porque aqui ninguém te conhece. Então, eu acho que assim, não dá para take it for granted, no sentido de tem que saber falar o idioma e você não pode esperar que vão te colocar como diretor no seu primeiro trabalho. Você talvez tenha que ser assistente, tem que servir uns cafés, tem aqui... Sim. Né? É o que eu falo, dar uns passos para trás, porque eles têm que também te conhecer e tem que também entender o que você vai ter que fazer. A gente fala muito aqui e no mundo inteiro, tá? Eu estava em Londres agora, estava conversando com minhas amigas em Londres e eram as mesmas histórias. Eu conversei também com gente que está morando em Paris.
Eu trabalhava com intercâmbios, então conversava muito com pessoas que fizeram essa mudança. Que é you have to pay your dues, que é pagar a sua taxa, né? Pagar o seu custo. Que é realmente aquele momento que, primeiro, vai ter questão de visto. Isso, então, para a questão de visto, você tem que fazer certas coisas para criar esse build up your case do seu visto. Então, de repente, vem fazer uma aula de inglês, vem fazer um curso como visto de estudante, a partir daí você descobre como andar. Agora, de trabalho, você provavelmente já tem que vir mais bem qualificado para poder ser contratado aqui. Geralmente, o pessoal vem transferido do Brasil, então são outros 500. Mas a moral é, para criar uma vida e para criar uma carreira aqui, é um passo a passo. A gente também não se muda de uma cidade do Brasil para outra sem criar esse caminho, sem criar um passo a passo. Se eu sair de Porto Alegre e vou para São Paulo, eu tenho que criar uma rede de contatos em São Paulo. Eu tenho que começar a trabalhar lá. E talvez eu não vá ter o mesmo cargo que eu teria em Porto Alegre, o mesmo salário, mas que daqui a 6 meses eu vou ser promovida. E eles só querem me dar uma primeira oportunidade para conhecer. Ao contrário do Brasil, aqui eles não têm referência do que a gente sabe e o que a gente não sabe. Não tem a menor referência. E muito é comprovado as we work. Tipo, o nosso trabalho fala por ele mesmo. Eles têm essa frase aqui, your work speaks for yourself. Então, é a mentalidade do americano. E o americano trabalha duro, né? É diferente na Europa, eles trabalham menos horas, eles trabalham duro, eles são muito concentrados, mas eles terminou às 5. O americano, ele espera que você seja um workaholic. E também cabe, às vezes, a gente a dizer, não, olha aqui, ó, atender telefone, sexta-feira às 8 da noite eu não faço mais. Então, tem um pouco disso. Eu acho que as duas grandes dicas é seja proativo, vá atrás, corra atrás, se esforce, invista, né, se dedica, seja bom no que você faz, mas a outra também é saiba o seu limite e saiba quem você é, porque eu acho que muita gente às vezes vem pra cá pra se achar e aí acaba caindo em todas as ciladas da cidade, né, assim, seja no grupo de amigos, seja nos grupos, sei lá, a pessoa veio, não era religiosa, daqui a pouco tá a pessoa mais envolvida numa igreja, numa sinagoga, numa não sei o que, porque era o caminho que ela achou pra se envolver socialmente, ou veio tal, não era da balada, mas aí os amigos são todos da balada e faz balada de segunda a segunda e acha que a vida é falar com o promotor da noite. Ou enfim, veio pra cá, achava que queria ir nas coisas culturais e tal, e aí, mas é caro, então não vou. Sim, mas você veio pra Nova York pra isso, entendeu? Então assim, é entender um pouco da dinâmica da cidade e vir preparada pra ela. Eu acho que é o mais importante, é se preparar o máximo que dá antes, mas também entender que você não está pronto quando chega aqui. Que o desafio quando chega aqui... É verdade. Olha, isso tudo... Gente, por favor, ouve o que ela está falando, escreve, porque realmente é assim, a gente não está aqui querendo desmotivar ninguém. Ao contrário. Não é isso, eu acho que todo mundo tem que fazer o que pode fazer. E assim, ó, é uma batalha que ninguém pode brigar por você. Se você quer vir, é uma batalha sua. Ninguém vai tomar essa dor. Então, assim, eu já tive muitos amigos que, eu não sei porque eu vi isso, penso que... Olha, eu posso até ajudar, mas a batalha ainda é sua. Eu não tenho como fazer mais do que dar uma mão, ajudar, tal. É difícil estar aqui, é duro estar aqui, mas não é impossível. Tanto é que estamos aqui. Sim. Então, dá pra fazer, mas tem que querer muito e tem que correr atrás. As coisas não vão cair do seu colo. Muito importante, estamos aqui legalmente. Exatamente. Não é aquela... Cara, para com esse negócio. Agora eu vou falar uma coisa que vai soar meio harsh, mas... Para com esse negócio de achar que pulou o muro, tá dentro e dá um jeito. Não faz isso. E a gente vê no longo prazo isso. como isso dificulta e limita a pessoa. Muito. Porque muito. acaba tendo menos escolhas. Vai ser trabalhoso fazer o processo legal? Vai. Mas também vai te ampliar as suas escolhas e a sua carreira. Né? Eventualmente vai chegar um momento que não ter um documento vai dificultar de você realmente ter mais sucesso. Então, encontre formas legais para fazer essa transição, organize a sua vida, não venha na porra louca, vim passar 6 meses e resolver ficar. Eu acho que dá para fazer, é uma cidade muito dura, é uma cidade muito cara, então quanto mais planejado for, melhor é. Isso é para Nova York, isso é para Miami, isso é para Califórnia, isso é para França, isso é para Inglaterra, isso é para Austrália, isso é para Nigéria, para Etiópia, onde for que vocês querem ir, planejem, porque a vida do estrangeiro não é fácil.
Não. A gente tem que criar o nosso grupo de apoio, a gente tem que criar a nossa rede de contatos, a gente tem que criar tudo. Inclusive, onde é que eu vou mandar arrumar uma calça que tá grande? Até isso é difícil. Então, assim, tudo a gente tem que descobrir como é que funciona. Tem que, se eu caio na rua e, sei lá, isso já aconteceu, uma amiga caiu e cortou o queixo. A gente teve que descobrir como é que funciona para levar ela no pronto-socorro. Coisa que no Brasil eu sei fazer. Entendeu? Então, assim, esses tempos em Miami bateram, eu tava com o carro alugado, alguém bateu atrás e saiu correndo, fez um hit and run. E eu tive que descobrir como é que eu faço para reportar um hit and run. São coisas que parecem ridículas, mas a gente tem que descobrir como é que funciona. Até para fazer um documento para dirigir, sabe? Então, não é fácil. É desafiador, eles não falam teu idioma, vai ter uma palavra que outra que a gente não entende. Eu vou fazer uma aposta aqui. Tu consegue, já pegou um menu assim, ó, inteiro, que tu sabe absolutamente nada? Menos da metade. Eu sou péssimo. Nunca. Tem sempre um ingrediente que tu não tem bem certeza do que é. Não. Né? Então, e a gente tá aqui há 10, 12 anos, falamos inglês fluente, trabalhamos, enfim. Então tem que saber que vai ter esses desafios. E eu acho que quanto mais preparado vocês estão para ver, melhor é. Ai, gente, olha, essa entrevista foi tão legal, mesmo porque eu tava com saudade de você, eu queria ver, eu queria saber da sua vida, e tudo que vocês descobriram sobre ela, maior parte das coisas eu também descobri junto com vocês. É lógico que você falou sobre estar preparado para a entrevista, fazer o seu due diligence, mas assim, eu preferi deixar mais informal porque a gente tem uma... Ele também sabe o que eu falo. E a gente tem uma relação mais de amizade e tal, é mais despojado mesmo. E eu queria realmente dividir com vocês esse tipo de informação, porque eu gostaria de ter, hoje em dia, lógico, é mais fácil achar na internet, mas quando eu vim há 10 anos atrás, tem mais informação. Eu não tinha muito essa noção, porque eu não conhecia ninguém que estava aqui. Eu não tinha ninguém do meu grupo de amizade lá do Rio que estava lá, que estava bem. Aliás, minto, tinha uma pessoa que é o Guto Bittencourt, que ele é de teatro e tal. Tá aqui até hoje. Ele sim, mas tipo, ele não era necessariamente meu amigo, ele era um conhecido. Mas assim, eu nunca ia chegar pra ele, Guto, me ajuda a chegar, porque eu quero ir. Não. Eu tive que fazer minha pesquisa, eu tive que ser esperto financeiramente, que é uma coisa muito importante. Cara, não vem com essa de tipo, eu tenho dinheiro para ficar 6 meses, a passagem de avião e comida para 6 meses. Não. As chances que você tem de não dar certo são muito grandes. Tá? Eu nunca vou falar para não fazer, você faz o que você quiser. Se organize, se organize. Mas assim, olha, Miriam, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo. O apartamento dela é lindo, Upper East Side para vocês, Nova York. Eu amo essa cidade e acredito que você também, porque a gente mora aqui. E se você quiser vir, olha, só se prepara, esteja preparado, leve a sério. Não vem só pensando que porque você tem força de vontade, as coisas vão acontecer. Não, mas pra mim vai ser diferente. Que é uma mentalidade bem brasileira, né? A gente não, mas comigo vai ser diferente. Não vai. Não vai, porque você é só mais uma pessoa. No meio de tantas outras. E detalhe, você muito provavelmente não teve acesso à música ou à arte desde 4, 5 anos de idade, como eles têm aqui. Então, ou seja, você vai estar defasado. Eu me senti muito defasado em relação... Assim, não necessariamente música clássica, mas... O pessoal usa muito exemplo do Paulo Schott, não sei se conhece ele. Sim, conheço. Brasileiro, ganhou um Tony. O Paulo é incrível, eu conheço o Paulo, ele é demais. Mas o Paulo teve 10 anos de carreira na Europa antes de vir pra cá, né? Então também tem que lembrar que ele não chegou aqui do nada e virou brasileiro que ganhou o Tony. Ele tem 10 anos de carreira de ópera na Europa, teve muito tempo de carreira de ópera no Brasil, teve sua carreira de ópera aqui. Então, assim, mesmo o Paulo, que é o nosso exemplo de brasileiro que ganhou um Tony, ele veio muito bem preparado, né? A gente vê Rodrigo Santoro, Wagner Moura, que são atores que vivem no Brasil, mas que fazem alguns trabalhos aqui. O Rodrigo Santoro só veio fazer trabalho aqui quando já era uma grande estrela no Brasil. Então, e já sabia atuar, já sabia fazer tudo. Então, é um pouquinho dessa ideia. A gente fala, não é impossível, não é assim, não tem como, mas é algo que vai exigir de vocês, é algo que vai ser difícil, é algo que tem que ser planejado. Agora tem que tentar. Eu sou da teoria que tem que tentar. Sim, tem que tentar e lembre de uma coisa, não é necessariamente para todo mundo. Tem gente que não gosta dessa vida corrida, tem gente... E that's totally fine.
cara, seja você. Mas se você está assistindo esse vídeo e assistiu até agora, eu acho que você está a fim de vir, ou está curioso para saber como é que os brasileiros vivem em Nova York, e eu espero que esse vídeo tenha te dado bastante informação para você ter um educated guess. Né? Que é tipo assim, para você ter realmente embasamento nas suas escolhas. Miriam, mais uma vez, muito obrigado. Gente, obrigado por vocês estarem assistindo até agora e até a próxima vez, tá? Tchau, tchau!